Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Esse é o Canal em Cristo e hoje mais um episódio das séries bíblicas As Sete Igrejas do Apocalipse. Esse é o episódio 3 sobre Pérgamo. O título é Onde Satanás Habita, quando a fé resiste fora, mas negocia dentro. Há lugares onde confessar a fé custa a vida, e há lugares onde confessar a fé custa a alma. Hoje chegamos a uma igreja que não abandona Cristo, mas começa a ajustá-lo. Uma igreja que resiste extremamente, mas negocia internamente. Neste terceiro episódio das séries bíblicas, as sete igrejas do Apocalipse, olhamos para Pérgamo, o lugar que o próprio Cristo chama de onde Satanás habita. Então eu queria fazer a leitura desta carta, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 a 17. Tá? Então vamos ler aqui. Vamos lá. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Essa menção à espada aguda de dois fios, ela está aqui quando o apóstolo João diz no capítulo 1, versículo 14, 15, 16, quando ele se vira para quem fala para ele, no versículo 16 do capítulo 1, ele diz assim: Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de dois fios, uma espada aguda de dois fios. Então aqui ele cita: Isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, vamos focar aqui na parte de tenho, todavia. Preciso desse áudio de leitura mais não. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Então, vamos pensar no contexto histórico de Pérgamo, da cidade onde ela estava, a igreja de Pérgamo. Pérgamo não era apenas uma cidade importante, o mesmo ocorria com as outras igrejas, né? Elas estavam sempre em centros políticos, em centros religiosos e culturais maiores, né? Então, no caso de Pérgamo, ali ficava o altar de Zeus, ficava templos imperiais, né? Eu já disse que o imperador romano era, se considerava um deus e ele impunha cultos a ele, né? E um dos primeiros centros do culto oficial ao próprio imperador. Então, Pérgamo era um lugar onde o Estado exigia adoração. Um Estado, é, um Estado religioso, nesse sentido, né? Então, declarar Jesus é o Senhor ali não era apenas um ato de fé,
era um ato de resistência política, e ainda assim a igreja permanecia. Então, você pensa que num lugar onde o Estado diz que você tem que fazer, porque é lei, venerar ao imperador, prestar culto ao imperador, você declarar Jesus é o Senhor, já depois de tudo que já havia acontecido, aqui nós estamos falando bem depois da crucificação de Cristo, não era uma situação muito confortável. Não é como você torcer para um time rival e falar eu sou desse time. Era um ato que poderia custar a sua vida. Era um ato de resistência política. E dentro dessa carta nós temos um elogio à fidelidade sob pressão. Então, uma coisa que percebemos e não podemos negar nessa carta é o elogio à fidelidade sob pressão. Cristo começa reconhecendo algo essencial. Ele diz: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Pérgamo não é uma igreja covarde, ela não abandona Cristo publicamente, ela permanece firme mesmo após o martírio de Antipas. Então vamos dois pontos aqui. Vou voltar ao Estado que impõe uma ordem de culto ao próprio imperador. E aí você tem uma igreja de Cristo. Então, o que essa igreja poderia fazer? Ela era pública, então ela não negava o nome de Cristo nem a fé. E a segunda parte é o martírio de Antipas. Então, sobre Antipas, essa é a única menção direta a Antipas na Bíblia que está nesse texto que eu acabei de ler, né? Então, o texto afirma que ele foi morto, né? Ele foi executado por causa da fidelidade a Cristo. E, e na tradição cristã, sobre o martírio de Antipas, a gente consegue pesquisar aí, especialmente na igreja ortodoxa oriental, lá na Ásia, onde tudo ocorreu, e também alguns relatos católicos antigos, né? Antipas era um bispo da igreja de Pérgamo, que foi discípulo do apóstolo João Evangelista, que teria o ordenado. Né? Ele viveu e morreu durante o reinado de Nero, entre 54 e 68 depois de Cristo. Tem algumas tradições que mencionam um pouco mais à frente, Domiciano, que seria entre 81 e 96. Então, o relato mais conhecido que nós temos do seu martírio, que está presente em textos como o comentário do Apocalipse de André de Cesareia, que é séculos posteriores, né? Ele descreve que os sacerdotes pagãos, ou aqueles, né, que eram ligados ao Estado romano e ao imperador romano, eles estavam extremamente irritados porque Antipas ele expulsava demônios dos ídolos que eles tinham lá dos templos e convertia muitas pessoas. Essas pessoas convertidas à Igreja de Cristo eram pessoas que, de certa forma, né, ou de forma total, tinha o costume do culto, da aceitação do culto ao imperador e aos deuses romanos. Então, eles prenderam é, então eles prenderam Antipas e o levaram ao templo de Artemis ou Diana, né? São os nomes que a gente pode aqui, dependendo da cultura. Então, ele foi obrigado, ele foi imposto a ele que ele sacrificasse ali aos seus deuses pagãos ou ao imperador. E ele se recusou, ele não aceitou. Ele reafirmou a fé que ele tinha em Cristo. Então, como punição, ele foi colocado dentro de um touro de bronze e oco, que era uma estátua metálica gigante usada para sacrifícios pagãos. E ali dentro eles aqueceram, né, a parte inferior do touro, que era uma forma de execução extremamente cruel. E também é conhecido assim
como em outros relatos, em algumas outras tradições, como o martírio de São Eustáquio, né? Em algumas tradições. Mas, mas aqui no caso de Antipas, o que a tradição diz é que mesmo dentro do touro incandescente, ele orava em voz alta pedindo a Deus que recebesse sua alma e fortalecesse os cristãos que ficariam. E a tradição ainda diz que depois do acontecimento, o touro ficou lá, ele ficou lá, e aí os seus companheiros lá, os irmãos da igreja, eles foram lá retirar o corpo, que milagrosamente estava preservado, né? Foi recolhido à noite e sepultado em Pérgamo. Então, aqui essa referência, quando na carta diz, ela está fazendo referência à coragem e à resistência, ou seja, essa igreja, nela há coragem, há resistência, não há, ela não nega Cristo, ela não nega a fé em Cristo. E isso é crucial, porque se a gente for pensar no motivo dessa carta, você pode dizer assim, então está tudo ok, então mas por que que existe essa carta? Porque na visão de João, quando Cristo passa essa mensagem, porque ela é uma crítica, né? Porque resistir fora não garante fidelidade dentro. Isso é bem simbólico, né? A resistência, ela ocorreu fora. Antipas resistiu lá no templo de Diana e foi sacrificado. Isso é um símbolo muito importante. Então, você tem aí a frase onde Satanás habita. E a gente precisa entender por que que na carta diz que Pérgamo, a igreja de Pérgamo, é onde Satanás habita. Cristo não diz isso por exagero retórico ou apenas para florear esse texto. Pérgamo era um lugar onde você tinha um poder político, o Estado concentrado, você tinha religião, você tinha moral pública. Essas coisas se misturavam de forma bem absoluta, né? Isso parece muito o que nós temos hoje. Então, Satanás não aparece aqui como caos, mas como uma ordem falsa. Você tem essa convivência, você tem Estado, religião e moral pública. Você tem isso uma mesma linha de tempo. Tá? Então, não há um caos aqui. Há uma mistura de forma absoluta. Satanás é, cria uma ordem falsa. Em vez de ser o caos, é uma ordem falsa. Então, não como uma perseguição aberta, mas como um sistema legitimado. A igreja está lá, ela existe, ela é pública. O Estado romano a reconhece como igreja de Cristo. E é nesse ambiente que a igreja aprende a sobreviver. E aí está o problema, que é um problema que nós percebemos hoje. Ela começa a ceder. Ela cede a quê? Né? Qual que é a forma que essa igreja aprende a sobreviver em meio a essa ordem que a gente pode dizer que ela é falsa, porque há uma ordem de convivência ali, Estado, religião e moralidade pública. Está ali convivendo. Mas a igreja está no meio de uma situação qual ela não deveria tolerar. Então, a acusação aqui nessa carta é a tolerância que corrompe. Então, Cristo diz: tenho contra ti que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então, Balaão não amaldiçoa Israel diretamente, ele ensina Israel a se adaptar. O erro entra não pela negação, mas pela convivência. A lógica aqui é bem simples. Não precisa ser tão radical, não é bem assim. Dá para conciliar essas coisas. E essa tolerância, essa forma de ceder, né? E aí vocês vão me perguntar assim, dá exemplos concretos, né? Exemplos concretos, por exemplo, assim,
quando a igreja ela tolera ou cede ao carnaval. Então você cria um bloco religioso que sai no meio de blocos extremamente mundanos. Então você tem aqui o Estado, religião e a moral pública. A moral pública aqui no carnaval, e eu tenho um livro até sobre isso, esse aqui, né, que é Inversões Desancoradas. Eu escrevi esse livro, é um livro pequeno, deve ter o quê? 100 páginas. Quando aquele rapaz lá, o Charlie Kirk, morreu, tomou um tiro e morreu. E aí eu vi as pessoas falando várias coisas. E eu pensei assim, como psicanalista, que está ocorrendo uma inversão. E eu chamei de inversão desancorada. Desancorada de quê? Perde-se a lógica. O cristianismo tem uma lógica. E aí, quando você perde essa lógica, você tem uma inversão moral que ela é desancorada. Então eu falo do ritual ancestral ao ápice da distopia atual, o que nós vivemos hoje, e é o que você lê naquela carta. Então, aqui eu começo fazendo alguns apontamentos, aí para ler eu preciso trocar de óculos, é coisa rápida aqui, eu não leio. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu começo falando lá das inversões mesopotâmicas e gregas como berço do desejo. Aqui, o que eu quero mostrar é que esse desejo de fazer inversões, ou seja, de mudar papéis, então eu tenho um dia em que eu posso estou livre para cometer os pecados ou fazer as inversões, né? Eu sou escravo, agora eu sou o dono do escravo, né? Ou eu sou agora o capataz, eu sou o carcereiro, agora a gente inverte, eu sou o preso. E essas inversões, principalmente inversões morais, então eu começo lá na Mesopotâmia, aí você tem a Saturnália romana, aí nós temos nessa época aí, eu falo dos ritos astecas, eu venho através da história trazendo como as pessoas vão fazendo subversões, vão modificando, como isso vai chegando, passa lá pela Idade Média, passa pelo Iluminismo, passa pelo fim das monarquias, aí chega nos cinemas, na cultura popular, e aí o final você tem o tiro distópico, a zombaria e o vazio reinante rumo a um niilismo gozoso. Então eu falo que o que nós vivemos hoje é um vazio reinante, uma dança sem fim. É esse livro aqui que fala um pouco dessa tolerância, dessa inversão a qual a carta a Pérgamo diz e nós presenciamos hoje. Ontem eu recebi a visita de um amigo, que é até de uma igreja famosa aqui de Belo Horizonte. Ele me deu esse livro aqui, que é a Revolução Cristã. E nós estávamos conversando, eu não li, vou ler, de David Bentley Hart, é um inglês. Ele é teólogo ortodoxo e filósofo. E eu vi aqui já até uma dedicatória aqui, ó. E eu vi pelo índice aqui, ele tem uma forma, ele não é historiador, né? A nossa diferença aqui, que eu sou historiador, pelo índice ele tem uma forma interessante de escrever que eu gosto, que eu faço nos meus livros, eu gosto de trazer a história na sua sequência para a gente entender o desenrolar das coisas, né? Então, aí nós estávamos conversando e eu estava falando sobre. Eu sempre brinco que a gente vive muito mais um paulinismo do que um cristianismo. Mas é óbvio que Cristo é o centro, por isso que é cristianismo, e Paulo é aquele que viveu esse momento das igrejas, né? Como nós hoje vivemos, testemunhamos, ele viveu, mas ele fazia correções. Então, pode ter sim uma sensação de que Paulo entrava em contradição com o que está escrito o que os evangelistas escreveram, ou o que a oralidade chegou
a quem escreveu sobre os evangelistas e sobre o que Cristo disse, mas é porque não é que há uma contradição, há uma correção. Paulo, ele faz essa correção. Enquanto ele vivia, ele via testemunhar e fazer essa correção. Hoje nós não temos ninguém que possa, na figura de Paulo, né? Porque aí nós estamos falando de um mundo muito menor, na figura de Paulo, para fazer essas correções. Inclusive, pós-Paulo, nós temos aí no Apocalipse João com essa visão, né? E que são as cartas que Cristo aparece para ele e fala. Então, nós hoje estamos numa posição semelhante a Paulo, estamos vendo as igrejas, né, como elas estão. Então, assim, quando você cede, você traz, você coloca a igreja em pontos em que ela não deveria estar, ou que ela deveria combater, isso é uma forma de conciliar. É você falar, dá para conciliar. Então nós vamos colocar a igreja, ou vamos receber na igreja, e vamos permitir dentro da igreja situações às quais nós precisamos é, combater ou não é uma prática que está na Bíblia. Então, a fé permanece no discurso, mas ela cede na prática. Então, a gente tem que perceber que quando essa adaptação ela vira traição, uma coisa é você adaptar, né? Depois eu quero fazer uma série bíblica sobre Paulo, sobre toda a trajetória de Paulo. Quero até escrever um livro sobre isso, porque Paulo é uma persona que você precisa admirar muito. Então, Paulo, por exemplo, quando ele ia discutir, quando ele ia pregar o evangelho, ele não se submetia a situações às quais poderia gerar escândalo ou poderiam colocar em situações de tolerância ou submissão. Ele não fazia isso. Então, aqui é o ponto central de Pérgamo, é o que está escrito na visão. Nós não podemos desprezar o que está escrito nessas cartas a cada igreja, né? Então, o ponto central ele é que nem toda adaptação é sabedoria, ou é acertada, ou assertiva, ou ela vai gerar o resultado esperado. Às vezes, a adaptação, a tolerância, a você ceder, ela tem um princípio, um início ali de boa fé. Depois ela se perde. Então, são momentos em que adaptar a fé, ela acaba sendo um nome elegante para negociar a verdade. Então, a igreja começa a tolerar erro doutrinário, confusão moral, práticas incompatíveis com o evangelho, em nome da paz, da convivência, da permanência social. É essa linha que eu falo que você tem o Estado, você tem a religião e você tem a moral pública. A moral pública não é a mesma da religião, são coisas distintas, né? O que se faz na rua, o que as pessoas fazem, o dito popular, o consenso cultural, o consenso urbano, né? O que se pensa ali na rua é diferente do que está dentro da igreja ou o que está aqui na Bíblia. É diferente. Não é a mesma coisa. Quando eu disse, psicanaliticamente, se todos nós não fôssemos vazios, não precisássemos fazer aquele movimento em direção ao desejo, um movimento de criação, um movimento de preencher, o mundo estaria parado, ninguém estaria fazendo nada. A mesma coisa eu digo. Se nós estivéssemos todos cheios da graça de Deus, todos, não estaríamos aqui. Então, se a moral urbana fosse a mesma da moral religiosa ou da Bíblia, né? Ou da Bíblia, então teríamos uma igreja só imensa em todos os lugares. Todos nós seríamos é, pregadores e discípulos, estaríamos uníssonos, mas não é assim que funciona. Então, Cristo não chama isso de maturidade, isso não é uma evolução da igreja, isso não é
um amadurecimento em relação ao cristianismo? E é uma pergunta que esse amigo me fez aqui, quando ele falou para eu ler o livro e discutir isso com ele, que ele leu também. Ah, é possível ter uma vida cristã hoje em dia? É possível. Eu vou ler o livro, vou ver a ideia desse autor primeiro. Eu tenho a minha, né? Mas eu vou ler primeiro para ver se ele influencia a minha ou não. Então, não é maturidade. O que as igrejas hoje fazem está muito parecido com o que a igreja de Pérgamo está fazendo, fazia naquela época, né? Ele chama isso de infidelidade. E aí isso nos leva a pensar que talvez a resposta ao meu amigo seja que não estamos ou não conseguimos viver o cristianismo hoje, tá? E a espada de dois gumes, Cristo como juiz, né? No capítulo 1, o João, quando vira para ver quem está falando com ele fala da espada, dois gumes, né? De dois fios, afiada, né? Então Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada, ele que vai julgar. A gente tem que lembrar sempre disso, sabe? Então, assim, a palavra que salva é a mesma que julga. Então, se a igreja não confronta o erro, Cristo mesmo fará. E isso é muito sério, porque quando a igreja perde o discernimento, ela não deixa de existir. Ela deixa de ser igreja fiel, ela continua sendo igreja, ela continua o prédio, né? A instalação física, né? O hardware, né? Da questão, ela está lá, mas o software está corrompido. Então, o que você recebe ali naquela igreja não é exatamente o que você deveria estar fazendo aqui, né? Eu já vi pastores dizendo que não é mais necessário a Bíblia, porque o Espírito Santo já fala direto com ele. Assim, é uma coisa bem assim estranha, porque quando você lê essas cartas sobre as 7 igrejas do Apocalipse, você está vendo que Jesus está falando diretamente com João, tá? E pede para ele escrever. E aí nós temos hoje pessoas dizendo que o Espírito Santo está falando diretamente com ela e que não, ela não conhece a Bíblia, ela não precisa da Bíblia, ela não precisa, e ela fala diretamente, né? Então, assim, é uma contradição, né? Então, e existem muitos erros teológicos, mas não são os erros teológicos de estudos teológicos, porque estudos teológicos existem muitos, né? Teologia é o que não falta. Mas, nesse sentido, da pessoa que nega a Bíblia, dizendo que o Espírito Santo é superior, ele está dizendo para ele, na Bíblia mesmo diz que isso iria acontecer e que muitos desses estariam sendo enganados, falando contra a Bíblia, né? Então, a igreja continua existindo. Eu fui numa igreja ano passado, fui num culto dominical, é uma igreja antiga, presbiteriana, mas ela estava vazia. E eu vi, assim, na pregação do pastor, um certo rancor, uma certa. Havia contradições bíblicas, né? Inclusive em alguma interpretação, inclusive uma senhora sentada lá na frente, eu fiquei sentado lá atrás com minha esposa, uma senhora lá na frente, ela fez um questionamento ao pastor, que não era o pastor principal, mas fez o questionamento, e ele chamou a atenção dela de uma forma que eu achei bem grosseira, e ele virou e ainda falou assim: nós precisamos de interpretações bíblicas adultas e não infantis. Aí ela virou e falou assim: então eu prefiro a infantil. Porque, na verdade, o que ela estava dizendo é que ele estava deturpando aquela interpretação. Então, se ela, que estava condizente com a interpretação bíblica, era uma interpretação infantil, então ela falou assim: então eu prefiro a interpretação infantil. Criou-se um climão, né, num momento ali, mas aí ele prosseguiu falando no microfone assim e tal. E foi. É uma igreja
que existe, que está lá, que está aberta ao público, que tem culto, que tem ações beneficentes, que tem estudo bíblico, que tem coral, que é uma igreja completa. Mas nessa visão da carta à igreja de Pérgamo, virou uma igreja que não é mais fiel, ela deixa de ser fiel. E nessa carta há o chamado arrependimento. Então Cristo não abandona Pérgamo. Isso é outro ponto muito importante. O fato da igreja, de algum pastor, de algum missionário, de algo estar cometendo equívocos e a igreja sendo só protocolar, né, a prática mostra o contrário da fala. Cristo não abandona. Aqui ele deixa bem claro, ele chama ao arrependimento, ainda há tempo, ainda há advertência. Mas o aviso é claro, ou a igreja rompe com a negociação, ou Cristo intervém com o juízo. Né? Isso é claro na carta. A fé cristã não, ela não foi feita para coexistir pacificamente com tudo. Né? Com essa linha ali, Estado, religião, principalmente a moral popular, a moral urbana, a moral das ruas. Né? E a carta também fala sobre a promessa ao vencedor. Então, Cristo encerra com uma promessa. Ele fala do maná. Ele fala que o maná está escondido. O maná escondido é uma provisão verdadeira. Ele fala também sobre uma pedra, a pedra branca. Seria uma nova identidade, porque ali vai ter um nome, só quem recebe essa pedra branca vai saber o nome. Então, isso não é misticismo, não é uma vou vender uma pedra branca, você escreve o nome ali, você ganha uma nova. Não, isso é simbolismo, né, de uma nova identidade, né, de uma pessoa renascida. É, isso é pertencimento ao eterno. Então, essa pessoa, após o arrependimento, essa igreja, ou as pessoas da igreja, a igreja é composta por pessoas, né? Pessoas cometem erros, eu cometo erro, todos nós erramos. Ela recebe uma nova identidade, um pertencimento eterno. O que o mundo oferece em troca da adaptação é sempre menor do que Cristo promete ao fiel. Né? O que Cristo promete após a primeira morte. E isso o mundo não consegue oferecer. O que o mundo oferece, esses prazeres imediatos, o preenchimento do nosso vazio. Eu já falei em outros vídeos sobre como Lacan mostra isso estruturalmente, como o próprio Calvino diz que somos caídos sem a graça de Deus, nós não temos, né? Somos vazios sem ela. Então, a promessa de Cristo é muito maior. E aí eu gosto de pegar o espelho, né? Eu já trouxe o espelho desde o início, mas a gente pode dizer aqui sim que Pérgamo nos confronta, como eu disse, que estamos numa posição semelhante. Posição. Não estou dizendo que somos como Paulo. Estou dizendo que estamos numa posição de espectador como Paulo estava naquela época, né? Como João também estava. Agora, ser como Paulo é uma coisa assim, seria impressionante, né? Você se fortalecer nas tribulações. O que Paulo passou não é um desejo que ninguém tem, né? Nem para o seu inimigo. Então, hoje o risco é muito maior do que naquela época. Porque a questão aqui não é negar Cristo abertamente, é ajustá-lo silenciosamente a essa linha que eu falo, principalmente a cultura, a moral urbana. Então você mantém o nome, mas você negocia o conteúdo. Então nós temos um vídeo que eu fiz sobre os Mormons e uma pessoa me criticou porque eu retirei Jesus do nome. O nome da igreja é imenso, né? E ela é mais conhecida como Mormons. Eu não tirei o nome de Jesus da, Então isso é protocolar, eu virar e falar, né, o nome completo da igreja,
Não significa que eu estou retirando uma parte e desqualificando todo. Não. Isso é protocolar. Isso é a mesma coisa. Você tem uma igreja linda, né, com uma cruz. Vamos colocar aqui. Uma igreja protestante coloca uma cruz. Simples, né? Então você tem uma cruz linda, iluminada por trás, e você tem um estilo barroco, e a igreja ficou muito bonita, né? É uma igreja. Nós temos aqui em Belo Horizonte a Basílica de Lourdes, é uma igreja lindíssima, lindíssima, lindíssima. Vale a pena visitar, mas é uma igreja, entende? Ah, o que está sendo negociado dentro das igrejas é o que é mais importante. Então, o risco maior hoje não é negar Jesus Cristo abertamente, é ajustá-lo silenciosamente, é manter o nome, negociar o conteúdo, resistir fora, mas ceder dentro. Cristo não nos chama a ser hostis, mas nos chama a ser apenas fiéis. Então, em vez de sermos protocolares, né? Eu já ouvi muita gente falando, eu sou católico não praticante. Eu já ouvi isso muito. Isso é ser protocolar, né? Eu sou católico. Mas eu não faço ideia do que é isso. Porque eu não sou praticante. Então seria assim, eu sou presbiteriano, mas não praticante. Eu sou luterano, não praticante. Eu sou cristão. Aí você não precisa nem falar não praticante, porque se você falar que você não é praticante, você é o quê, né? Eu sou cristão. Não, eu sou evangélico não praticante. Mas apesar que evangélico cobre tudo, né? Cobre tudo. É uma divisão assim, católico e evangélico. Evangélico cobre tudo. Então, eu sou evangélico, não praticante. Então, aqui eu já digo que eu não sou católico, né? Eu também não sou praticante, então eu não sou nada, cara. Não sou nada, né? Então, vamos lá. Vou encerrar que está longo. Então, eu quero falar assim que Pérgamo, ela nos ensina que a fé não morre apenas sob perseguição, ela também morre sob acomodação, sob aqueles ajustes à zona de conforto. Né? Então, no próximo episódio, nós vamos falar da quarta carta, que é uma igreja cheia de obras, cheia de amor, mas ela não tem discernimento suficiente para dizer não. Tá? Eu quero agradecer a todos por assistir esse vídeo, por acompanhar até aqui. Eu peço que se inscrevam, é muito importante se inscrever no canal. Então é muito importante que você se inscreva, compartilhe para outras pessoas. Peço que elas se inscrevam, compartilhe com seus familiares, com seus inimigos. Cara, acho que os inimigos são os melhores para receber esses vídeos, mas lógico que você vai mandar para a sua lista de WhatsApp no grupo. E agradeço de coração. Deixe comentários aqui, escreva a sua percepção sobre o que está acontecendo hoje, sobre essas cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. E muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo nos livre de uma fé que se adapta tanto que perde o eixo. Nós não desejamos isso. Um abraço e até a próxima. Onde tu fores.